Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 23 de abril, sábado da oitava da Páscoa. E a liturgia de hoje, da Palavra de Deus na missa de hoje, espero que nos ajude. A primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 13 ao 21. É a continuação de ontem. Só relembrando, Pedro e João subiram ao templo para rezar, ainda como faziam os judeus, a oração da tarde, das 3 horas da tarde. E entrando pela porta formosa, Pedro cura um paralítico, que sempre ficava esmolando a porta do templo. E diante do milagre, o povo acorreu todo para eles, espantados com o fato do milagre, e Pedro aproveitou para anunciar a ressurreição que nos vem por meio de Cristo, da fé de Cristo, no nome de Cristo ressuscitado, aquele homem de Nazaré, que não só os judeus, mas ele diz que vocês mataram enquanto soltavam um assassino. Pois Deus ressuscitou e é em seu nome, no nome deste ressuscitado, que este homem está curado. Então, daí deram todo o querigma. Os sumos sacerdotes, os saduceus, prenderam a Pedro e João, querendo saber como que eles se atreviam ainda a ensinar a ressurreição dos mortos por meio de Jesus, deste homem que nós crucificamos. Não, como se atreve? E Pedro terá que anunciar diante do Sinédrio que foi pelo nome de Cristo ressuscitado, que vocês matastes, etc. Este homem que está aqui do meu lado foi curado. Porém, o Sinédrio ficou, como eu vou dizer, mais do que raiva, não sabiam como parar aquilo que Pedro e João estavam fazendo, anunciando a ressurreição por meio de Cristo. Por isso, a leitura começa justamente neste ponto. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, anciãos, etc., não só ficaram admirados com a segurança, com a firmeza que Pedro e João proclamavam a ressurreição de Cristo, diz aqui a leitura, porque percebiam que era gente sem instrução, e reconheciam que eles tinham estado com Jesus, e do lado o homem curado. Então, eles tentaram, de alguma maneira, repreender aos discípulos. Fizeram uma reunião particular, sem a presença dos discípulos, e tentaram ameaçá-los para que não proclamassem mais a ressurreição. E Pedro terminará a leitura dizendo que eles não podem fazer isto. Ou eles obedecem a Deus ou obedecem aos homens. Então, eles preferem obedecer a Deus. Aqui é uma leitura que nos coloca diante de algo maravilhoso. Se eu e você, de verdade, vivemos a fé em Cristo, a fé neste ressuscitado, e na nossa vida aparecem os sinais da ressurreição de Cristo na nossa vida, porque eu amo, porque eu perdoo, porque eu morro ao outro, porque já não vivo mais escravo do meu egoísmo, porque sempre estou disponível, não sei, algo que manifesta o poder da ressurreição em nós. Primeiro, que os outros não podem negar, se é verdade que vem de Deus, não vem do meu esforço, do meu voluntarismo. Mas segundo, o mundo muitas vezes quer nos calar, porque se nós continuamos testemunhando que é possível viver uma vida, apesar da cruz, do sofrimento, da doença, né, das dificuldades da vida, mas que esta vida pode ter sentido porque Cristo venceu a morte e ressuscitou e destruiu a minha morte, por isso eu posso ter uma doença e ainda assim a vida ter um sentido maravilhoso. Posso ter um defeito físico e isto não me faz sofrer mais. Posso não ter estudado, mas ter uma sabedoria que vem do alto, a partir da fé. Eu não sei lá, tem sofrimentos na nossa vida, cruzes, dificuldades, mas eu vivo a fé em Cristo,
e esta fé em Cristo me ajuda a vencer as minhas mortes existenciais, os homens que me cercam não podem negar que é verdade. Porém, vão tentar me calar. Porque se é verdade a ressurreição de Cristo, esta maneira de viver, então o mundo que vive buscando a vida aqui, dos prazeres, das vontades, vivendo para si mesmo, escravo do seu egoísmo, da sua soberba, do seu orgulho, fazendo só o que quer, querendo forçar ao outro a ser como ele quer, ou seja, não vivendo segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus, segundo uma moral que vai a partir do Evangelho, eles querem nos calar. Porque se nós continuamos proclamando que há uma vida vivida na vontade de Deus, segundo a moral do Evangelho, e que eles não podem negar que há um sinal de ressurreição nisso, então, claro, ou eles estão errados e se convertem, ou então é mais fácil destruir, que não apareça este sinal, para que o mundo, não vendo este sinal, não acredite mais no anúncio do Evangelho. Por isso a missão que temos é muito grande, irmãos, enorme. E como diz aqui Pedro, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E se nós negamos a nossa fé na ressurreição, a fé em Cristo, que cristãos somos? Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude nos nossos combates e ajude-nos a testemunhar Cristo na nossa vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 15. Aqui Marcos parece até desconhecer, dá a impressão, os evangelhos que temos escutado esta semana das aparições de Jesus aos apóstolos. Mas aqui ele quer colocar algo, quer destacar, e ele, Marcos, percebe que os discípulos tiveram muita dificuldade em acreditar na ressurreição dos mortos, em acreditar que Cristo estava vivo, em acreditar que é verdade. Se Cristo ressuscitou, significa que a minha morte foi destruída. Se eu recebo esse Espírito de Cristo da ressurreição, venço as mortes da minha vida. Mas isto não foi aceito assim pelos discípulos de uma maneira muito rápida, muito simples, muito fácil. Não. E ele coloca aqui, olha, depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu a Maria Madalena. Ela foi anunciar aos discípulos, não deram bola. Apareceu a 2 discípulos de Emaús, não? Que lhes contaram o encontro com Cristo ressuscitado. Também diz aqui o Evangelho de hoje, não quiseram acreditar, dar crédito. Apareceu a eles, aos apóstolos, no cenáculo, e censurou a incredulidade deles por não terem dado crédito àquelas testemunhas que o haviam visto ressuscitado. Só que a gente tem que lembrar, é verdade, Maria Madalena não deram bola. Mas aos discípulos de Emaús, a gente escutava estes dias, quando eles chegaram em Jerusalém, encontraram os discípulos, os apóstolos, e contaram, primeiro os discípulos contaram, é verdade, Cristo está vivo e apareceu a Pedro. E depois eles contaram o que aconteceu com Jesus, como reconheceram Jesus. E nós escutamos a continuação. Jesus, enquanto eles ainda falavam deste encontro, apareceu Cristo ressuscitado a eles. Ele pediu para trocar a mão dele, para ver que, olha, um fantasma não tem ossos, pediu um peixe, algo para comer, para mostrar que estava vivo. Então parece que aqui Marcos desconhece estas narrativas? Não, talvez não. Mas ele quer destacar algo. Que difícil foi aos discípulos acreditarem, ter a fé de que Cristo venceu a morte, está ressuscitado. Se eles tiveram dificuldades, como dizia outro dia, imagine você e eu. Mas não a teoria de que Cristo ressuscitou. Uma verdade talvez até que ensine a igreja, não, de que Ele está ressuscitado na minha vida. De que Ele, se venceu a morte, tem capacidade de destruir a minha morte.
a minha escravidão das minhas paixões, dos meus desejos, da minha vontade, do meu orgulho, da minha soberba, de tanta coisa, e pode me dar esta força da ressurreição em mim, para que eu viva como um ressuscitado. A morte já não tem poder sobre mim, e mesmo que entre na morte física, a morte não tem mais aquele aguilhão que me colocava no vazio, no nada, caminhando para o absurdo que é a morte, o fim da minha vida. Não. Em Cristo, a ressurreição a morte é uma passagem para a vida eterna. Por isso, eu espero que de verdade não desanimemos. Passamos por cruzes, problemas, dificuldades, sim, aparece a cruz, o sofrimento, a dor, um problema, por que não a morte de um parente, e talvez nos abale a fé, nos coloque em prova, nos coloque, não porque Deus quer judiar de nós, mas Ele quer que numa situação limite, confiemos nele e façamos a experiência da ressurreição. Para sermos, sim, testemunhas de que a morte existe, o sofrimento existe, a dor existe, a doença existe, mas existe o poder da ressurreição do Senhor na nossa vida. E eu espero que esta dificuldade dos discípulos em crer seja mais proveitosa a tua fé e a minha, do que talvez eles acreditarem tão prontamente que Cristo está vivo. E eu espero que o Senhor hoje ajude a todos nós a fazermos a experiência da sua ressurreição neste tempo pascal, para que quando chegar Pentecostes e a gente pedir ao Senhor que derrame sobre nós este Espírito Santo, Espírito da ressurreição do Senhor, nos faça não apenas acreditar teoricamente, ou não ter uma experiência apenas sentimental da ressurreição, nem achar que ela é uma possibilidade, não, uma certeza, uma realidade que eu vivo hoje quando me aparece uma dificuldade na minha vida. Eu espero que vivamos assim, se de verdade fizermos a experiência de Cristo ressuscitado na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que vem em nossa ajuda diante de tantas dificuldades, diante da nossa, às vezes, falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, a fazer nesta Páscoa uma experiência séria, profunda, real, da ressurreição do teu Filho na nossa vida. E que recebamos nesta Páscoa este Espírito Santo que cele no nosso coração a certeza de que teu Filho está vivo, Senhor da morte, ressuscitado, e quer dar-nos a garantia desta vitória sobre a morte, derramando sobre cada um de nós o seu Espírito. Isto pedimos por Ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.